na linguagem dos economistas, esterilizá-lo, porque o estrangeiro entra, troca por real. Como o fluxo de entrada de dinheiro é muito forte, isso significa que a base monetária vai explodir, porque você está trocando dólares por reais. Então, o Banco Central tem que entrar enxugando o excesso de reais. Para isso, ele oferece títulos. E aí a dívida cresce. Essa dívida foi praticamente extinta com o Collor. Quando Fernando Henrique, por causa da moratória do Collor, quando Fernando Henrique assume, a dívida é pequenininha. Em janeiro de 1995, essa dívida, se a minha memória não falha, era de 62 bilhões de reais. Olha bem, 62 bilhões de reais, o que equivalia na época a cerca de 12% do PIB. Quando Fernando Henrique deixa, isso já está na casa dos 650 bilhões e próximo a mais de 30% do PIB. E quando o Lula deixa para Dilma, aí já tinha extrapolado. Isso já estava na casa dos 2 trilhões, porque a política se manteve, a política dos juros altos e o câmbio barato. Porque esse câmbio barato é outro segredinho do plano real. O câmbio barato significa que você pode fazer importações de forma barata. Não é isso? Isso permite a entrada dos importados, mas isso também aumenta o processo de endividamento. Então, para resumir, o que acontece? Esse processo de abertura, ela sacrifica o orçamento público permanentemente. E, nesse sentido, a Previdência passa a ser uma espécie de geni. Porque, veja bem, a Previdência, na medida em que você tem uma população que requer aposentadoria, é uma conta muito pesada, e essa conta ela não recua, são compromissos do Estado brasileiro com a sociedade. Então, o tempo todo, as despesas da Previdência passam a ser vistas como uma espécie de vilã do equilíbrio orçamentário. Só que o que desequilibra o orçamento não é a Previdência. O que desequilibra o orçamento é essa influência do capital externo dentro da economia do país, que causa uma série de deformações. Essa característica que nos marca, por exemplo, são duas maldições que eu digo que a gente vive desde os anos 90. São juros altíssimos, que é explicado por essa necessidade permanente de formar reservas, ter dólares aqui dentro, e a outra anomalia é o dólar barato. Só que o dólar barato todo mundo gosta, né? Esse negócio de dólar barato é bom, porque você pode viajar para fora com poucos reais de alguma maneira, não precisa de muitos reais para viajar para fora. Você pode importar produtos e oferecer aqui dentro produtos importados baratinhos, mas isso tem um custo para o país gigantesco. Além do que, isso penaliza o aparato produtivo brasileiro. Não sem razão, a indústria brasileira, que nos anos 70, ela respondia por cerca de 30% do PIB, hoje a indústria, que sabidamente é o setor que mais gera condições de avanço tecnológico, produtividade para a economia, ela hoje está em torno de 8%. Porque houve um processo que muitos chamam de desindustrialização. Eu prefiro falar que houve um processo de regressão industrial. A rigor, não é que a indústria diminuiu no Brasil. O problema é que ela mudou a sua natureza. Ela passou a ser muito mais uma montadora de peças e componentes importados do que propriamente uma indústria que se constitui a partir de peças e componentes nacionais. Um bom exemplo disso é o automóvel. O automóvel, nos anos 80, ele tinha um grau de nacionalização que, dependendo do modelo, era superior a 90%. Hoje, qualquer automóvel tem um grau de nacionalização em torno de 50% a 60%, porque tudo é importado, ainda mais que esses setores, cada vez mais, são controlados por multinacionais. Então, as multinacionais têm uma política, inclusive, de buscar fornecedores no mundo inteiro, porque eles estão presentes no mundo inteiro. Um celular desse, por exemplo, a maior parte das peças são produzidas fora do Brasil. As montadoras, ou as fábricas de celulares, elas montam peças e componentes que estão de fora. O objetivo de um país como o nosso seria de internalizar a produção. Nós precisaríamos, para fortalecer o nosso aparato produtivo, termos uma política clara de fortalecimento da indústria nacional, das empresas nacionais, mas com esse processo não é possível. E o pior, esse processo impõe um ataque permanente no tocante ao orçamento público,
a tudo que diz respeito ao financiamento de direitos sociais, como educação, saúde e previdência. E no caso da previdência, que é uma despesa muito pesada, criou-se essa história de déficit da previdência. Conceitualmente, não há menor sentido em falar isso. É mais ou menos você falar que existe o déficit da educação, ou déficit da saúde, ou déficit da cultura. Não tem sentido falar em déficit porque, na verdade, os investimentos na educação, na cultura, na saúde e na previdência são obrigações do Estado. Obrigações do Estado. Então, o Estado tem que organizar as suas finanças de modo a responder a essas determinações constitucionais. Vocês nunca viram, por exemplo, alguém, um economista desses, muito sério, na televisão, falar do déficit da política monetária. Que isso sim produz déficit, porque isso não é uma obrigação constitucional, você pagar 500 bilhões de juros por ano, que é o que aconteceu em 2015. Em 2016 ele pagou 400 e tantos bilhões de juros, e agora para 2017 a previsão em juros é isso, 400 bilhões. Ora, isso sim que teria que ser atacado, mas isso ninguém toca, por quê? A funcionalidade da economia hoje, o modelo, impõe quase como se fosse uma coisa natural, entre aspas, na visão dos economistas liberais, esse tipo de gasto. Porque o país depende para funcionar da maneira como ele está constituído, desse gasto. Então, sobra o quê? Vamos nas variáveis que podem ser canceladas. Então, chega-se a promover então, a Previdência como uma fila. Concluindo, o que eu quero lembrar é o seguinte, porque eles falam também uma outra coisa. Essas reformas são fundamentais para o país sair da crise. E esse que é o ponto mais vulnerável. Não há nenhuma indicação de que com essas medidas o país possa sair da crise. No fundo, o que eles estão fazendo, eu resumo em 3 pontos. Eles querem ter mais controle ainda sobre o orçamento público, principalmente para garantir esses gastos financeiros, que nunca ninguém lembra qual é a fonte de receitas do Banco Central, para gastar milhões, bilhões anualmente de juros. Então eles precisam de maior flexibilidade no orçamento. Por isso que eles querem mexer na Previdência, por isso que eles aprovaram uma emenda constitucional que congela os gastos primários por 20 anos. Gastos primários são todos aqueles gastos que não são financeiros. Então eles congelaram no nível desse ano, 2017, os gastos de educação, de cultura. Imagina, os próximos 20 anos significa o seguinte, considerando que a população vai crescer, o investimento per capita vai cair. Então a obrigação constitucional estará afetada. Eu acho que essa PEC 55 ela é inconstitucional, porque ela fere a um preceito constitucional. Então, eles querem o primeiro ponto da estratégia aí eu não digo nem da burguesia, mas dos setores hegemônicos da burguesia, principalmente banco e multinacional, quem manda mesmo, eles querem maior liberdade para fazer um furdúncio no orçamento público, principalmente gastar com juros. Então ele tem que reduzir despesas primárias e principalmente da Previdência, porque a Previdência ela não é afetada pela PEC 55. Essa PEC congelou os gastos primários por 20 anos. Por isso que eles precisam mexer na Previdência, além de ter mexido na PEC. Um outro ponto da estratégia é reduzir os custos do trabalho. Por isso que entra a história da reforma trabalhista. Reduzir o custo do trabalho. Porque a economia brasileira é submetida, na verdade, a uma sangria de recursos para o exterior que obriga a burguesia brasileira, e isso historicamente, a trabalhar com o que muitos economistas chamam a taxa de superexploração do trabalho. Não é somente uma taxa de exploração, ela é superexplorada, a mão de obra no Brasil, porque justamente você tem uma perda de receitas para o exterior, na forma de pagamento de juros da dívida externa, na forma de transferência de lucros e dividendos, na forma de pagamento de royalties. Então a economia é completamente dependente do exterior. Então, vai. E o terceiro ponto é a abertura de novos negócios. Mas aí que a gente vê que isso não é para qualquer um. Porque quais são os novos negócios que estão sendo abertos aí? Concessões de serviços públicos. Quem está entrando nisso? Empresas estrangeiras.
perguntar ali para um dono de uma metalúrgica ali na Baixada Fluminense, ele tem condições de disputar a concessão do Galeão, ele vai morrer de rir, ele não tem condições. Então, esses negócios que estão sendo abertos na concessão de serviços públicos, não é para uma burguesia qualquer. Uma burguesia são fundos institucionais estrangeiros ou grandes empresas internacionais que estão entrando aqui. Um outro flanco de negócios, pré-sal. O metalúrgico ali a metalurgia ali de Nova Iguaçu não pode entrar no negócio do pré-sal. Isso aí é para a petroleira. Um outro negócio, previdência privada, porque esse movimento de alguma maneira, de desvalorizar a previdência social pública tem um efeito imediato para a camada da população que tem um pouco de renda e pensa na sua aposentadoria futura. Tem poupança previdenciária. Essa poupança previdenciária ela vai ser canalizada para o sistema bancário privado que oferece os PGBLs, VGBLs da vida. Porque tem de gente, inclusive os servidores públicos. Eu vejo que quem entrou a partir de 2013, a adesão ao Funpresp é muito baixa. Aqui tem gente que entrou depois de 2013. Estou obrigando agora. É obrigado agora? Os novos servidores agora é. Está sendo obrigado. Por quê? A adesão é muito baixa. Possivelmente, muitos servidores que entraram estão optando para ir para planos de previdência privada. É possível que façam isso. Eu conheço gente na SUSEP, é verdade que foi antes de 2013. Eu fui dar uma palestra lá, a SUSEP é um órgão de regulação do mercado segurador. E eu achei muito engraçado que muita gente lá me falou, não, aqui a gente está todo mundo no PGBL e VGBL. Eu falei, vocês confiam nisso? Porque eles são os reguladores, né? Porque esses PGBLs e VGBLs estão muito, a viabilidade deles hoje está muito vinculada a essa rentabilidade da dívida pública. A gente, em algum momento, a gente vai ter que enfrentar essa questão. Na medida em que a gente reduz a taxa de juros violentamente no país, esses fundos podem ter gravíssimos problemas para honrar seus compromissos lá de pagamento de pensões e aposentadorias futuras com base na rentabilidade das aplicações financeiras de hoje. Essas aplicações financeiras de hoje, elas estão muito turbinadas pela deformação da taxa de juros. Em algum momento, a gente vai ter que reduzir, ou o país vai acabar. Vamos caminhar para uma situação cada vez mais colonial, que em última instância é isso. Se nós não mudarmos o modelo econômico, e aqui não significa de bradar contra o capitalismo, significa de mudar o modelo econômico. Há muitas maneiras de se fazer capitalismo. Essa maneira que está sendo feita no Brasil, desde os anos 90, é uma maneira equivocada que privilegia, basicamente, bancos e multinacionais. É só ver os balanços aí dos bancos e das multinacionais e compará-los, inclusive, com o balanço das empresas que os economistas chamam de não financeiras. As empresas não financeiras acumulam prejuízos violentíssimos a partir de 2013 e as empresas financeiras só acumulam lucro. É uma diferença brutal. Espero ter dado alguns elementos para vocês pensarem o imbróglio, a confusão que, infelizmente, o nosso país está metido. Obrigado. Bom, agradeço, Paulo, aí. Até queria dizer que, apesar de você estar longe da FUNAST há muito tempo, por causa da divulgação da palestra, muita gente veio falar o quanto de carinho tem por você. Gostamos de você aqui. Eu queria, inclusive, ilustrar a parte que ele falou da abertura lá dos anos 90, da abertura financeira, da desregulamentação. Uma lembrança que eu tenho da infância é como as famílias antigamente eram estimuladas a poupar, né? Até a lembrança do comercial da Meninos, que poupasse o tempo voa, mas a poupança... A gente agora é estimulado a ter dívida, né? Vamos nos endividar, vamos contrair dívidas para alimentar toda essa máquina aí. Agradeço a exposição, passar a bola agora para o diretor da Associação de BGE, Paulo Lindsay, também coordenador aqui do Núcleo da Auditoria Cidadã. Logo após a gente vai abrir para as perguntas, tá bom, Mano? Aí, se quiser anotar aí, depois a gente vai para as perguntas. Uma outra coisa que eu queria só comentar aqui, que eu até comentei com o colega de repartição, Daniel, que agora eu estou relendo o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte. E é engraçado que ele fala de um golpe que aconteceu lá no século XIX e ele escreveu aquilo como se fosse uma peça de teatro que dá para se readaptar, né? Ele até comenta que
Marx tem um prólogo dele, ele fala que o Marx ele conseguiu descobrir um mecanismo histórico através do interesse das classes e que isso sempre se repete pela primeira vez como tragédia e depois como farsa, né? E é incrível como as coisas realmente parecem estar ligadas a um mecanismo de interesse de classes. Passava agora a bola para o Paulo. Não sei, depois eu faço isso. Obrigado. Só fazer uma correção, apesar de nós sermos a CBGE, nós somos um sindicato nacional, não somos uma associação. É porque a gente, antes de 88, os servidores públicos não poderiam ser sindicalizados, que após a Constituição, a gente pôde sindicalizar e a gente era uma associação, mas depois a gente manteve o nome fantasia CBGE, mas somos um sindicato nacional que estão presentes em todos os estados da União. Primeiro quero agradecer a CERT, né, pelo convite, ao Jorge que me convidou. É um prazer estar aqui com vocês. Falar que eu sou um preso albergado do IBGE, de um catraca, eu estou aqui nesse momento perdendo hora de trabalho, mas eu estou feliz porque o momento do país ele é muito grave e a gente precisa debater, transmitir e empoderar a sociedade com conhecimento. Então, isso acho que esse espaço aqui é importante. Eu queria começar falando duas citações do governo e depois uma citação do Gessé Souza, que era o ex-presidente do IPEA. Eu já tenho uma voz bem alta mesmo, mas eu tenho mesmo, e aí fica. A primeira citação do governo é que o Temer falou a seguinte coisa: precisamos de garantir o ordenamento jurídico. Perfeito. O que é garantir o ordenamento jurídico? Garantir o ordenamento jurídico é você alterar a lei de decreto quando é necessário e criar peças constitucionais, emendas constitucionais. E é isso que o governo está fazendo, né? E a segunda citação foi do Meirelles, onde ele fala que precisamos garantir o acordado. O que é garantir o acordado? Não sei se vocês sabem, mas a lei de 2017, ela aprovou, né, no Congresso Nacional 339 bilhões para juros da dívida e 1 trilhão 380 mais ou menos para amortização. Somado, dá 1 trilhão e 700. Se vocês perceberem o que foi autorizado pelo Congresso, vocês vão perceber que tem um aumento de mais ou menos 600 bilhões no orçamento autorizado, que no ano passado foi de 2 trilhões e 800 e esse ano é de 3 trilhões e 415. Mais ou menos 600 bilhões, que é exatamente o tamanho do que eles estão destinando para juros e amortizações. E o que isso tem a ver com a Previdência e com as contas de reforma que estão acontecendo? Primeiramente, eu acho que a gente tem feito análises, na sua grande maioria, pontuais. As pessoas acham que o que está acontecendo no país aconteceu agora, a partir do governo da Dilma, ou do governo do Temer, ou do governo do Lula, ou do Fernando Henrique. O sistema financeiro, ele começa a dar saltos assim, bastante grandes em relação à captura da sociedade brasileira a partir no início dos anos 70. Nós, a Editora Cidadã, nós participamos da CPI da dívida, que aconteceu em 2009, 2010, e um dos marcos legais para essa CPI foi exatamente a década de 70. Porque a gente sabe que a dívida começa desde o começo da nossa história, mas a CPI ela botou um marco, como na década de 70, início, o chamado milagre econômico, onde algumas pessoas ficam citando que é bom os militares voltarem, né, porque eles são íntegros e tal, e aí, como o Paulo Passarinho falou aqui, apesar do milagre econômico naquele momento, o que aconteceu no final do milagre econômico foi o aumento assim, desenfreado da dívida pública. Nós tínhamos grandes obras faraônicas, mas que na sua grande maioria eram favores que nós não conseguimos comprovar através da CPI se existia realmente contrato desse endividamento. Esse endividamento da década de 70, a CPI da dívida levantou que só 20% existia papéis dizendo que tinha um contrato de empréstimo. 20%.
80% não tinha nem papel escrito, a gente não sabe para quem deve, nem como deve, né? Mas os militares são íntegros. E a partir daí, com essa CPI, começa a se levantar os questionamentos, né, em relação ao endividamento do país. E as pessoas esquecem que a partir do começo dos anos 70, o capital financeiro, ele sobrepõe o capital produtivo. Então a economia passa a ser financiarizada. E pela economia passar a ser financiarizada, quem comanda todo o processo a partir dos anos 70, e aí tem um elemento importante que é a quebra da paridade dólar-ouro, né, nos anos 70 do governo Luiz, onde o Estado, quando já consolida o dólar como moeda comercial, ele passa a não ter mais essa paridade, porque a fábrica de produzir dólar era deles. E por que a gente voltou resgatando essa história? Para que a gente entenda o que está acontecendo no país hoje. O que está acontecendo no país hoje é uma construção histórica, não é uma coisa que aconteceu agora. E as pessoas esqueceram a história. E por elas esquecer a história, ficam facilmente, a gente está sendo enganado. Porque o discurso que está sendo feito pela grande mídia hegemônica, eu identifico que nós temos um único grande partido no país. Vocês sabem quais são? Qual é esse partido? É o partido do capital. Porque o partido do capital é que comanda todo o processo. A mídia, a grande mídia, ela é o braço mais importante do partido do capital. E não vejo saída nesse modelo político que nós temos hoje. Porque se vocês olharem no TSE, vocês vão perceber que quase todas as candidaturas são financiadas pelo grande capital. Seja um banco, uma grande corporação, e eu aprendi uma coisa: quem paga a festa é que escolhe a música que vai tocar. E eles estão botando a música e nós estamos dançando muito bem. E por que a mídia tem um papel preponderante e importante em tudo isso? Eu fiz duas citações do governo e agora vou fazer a citação do Gessé Souza, que foi o ex-presidente do IPEA. O livro dele que eu li chama-se A Turista da Inteligência Brasileira, e algumas partes do livro ele fala que a sociedade brasileira é infantilizada. E por ela ser infantilizada, ela precisa de pontos de fatos. A mídia trabalha exatamente esse papel, de captura da nossa mente e dos nossos corações. Nós estamos sendo convencidos de que um cenário de crise, ele é maior do que o Brasil real. O Brasil real, o Brasil rico, a nona economia do mundo, onde nós temos petróleo, óleo, ferro, terra de agricultários, nós temos aí reserva cambial monetária. Água. Nós temos muita água que está sendo tudo privatizada, ao Aquífero Guarani e outros aquíferos pelo país afora. E nós não temos déficit. Porque se vocês pegarem no site da Transparência Brasil, na CGU, onde tem as receitas da União, nós pegamos os dados de 2015, onde começa essa discussão de que nós tínhamos um grande déficit, por isso nós precisávamos de um ajuste fiscal. Vocês vão ver que em 2015 nós tínhamos uma receita de 2,748 trilhões, e quando você vai para o CGU, para você vai para o CIAF Federal, no Senado Federal, o CIAF, onde tem as despesas, nós temos lá uma despesa em 2015 de 2,267 trilhões. Como você faz uma contabilidade simples, receita menos despesa, sabe o que acontece? Não existe o déficit de 110 a 11 bilhões da Dilma e nem os 170 do Temer. Existe um superávit de 480 bilhões. E aonde é que está esse dinheiro? Nós fizemos uma consulta ao Tesouro Nacional, a auditoria fez uma consulta perguntando onde está esse dinheiro. E aí o Tesouro Nacional pediu um tempo para responder, nós ficamos felizes que eles iam responder alguma coisa, e depois eles responderam que perguntas genéricas não respondem, e que o TCU também disse que houve uma emissão desenfreada de títulos públicos. E a gente vê que as mentiras elas são colocadas na mídia para tentar nos convencer. E em comparativo, falem dos mais escrotos possíveis. O cara começa a comparar uma família que tem um salário de R$1.000, que gasta R$1.500. E como é que você pode ganhar 1.000 e gastar 1.500? Isso é o Estado brasileiro. Não é verdade. Uma dívida pública, ela pode ser uma ferramenta importante para poder financiar o Estado. O
A cultura não tem dinheiro para fazer uma obra no prédio, ela pode pegar emprestado aqui e pegar um empréstimo e fazer esse prédio de vocês e depois apresentar o prédio e vocês vão estar aqui trabalhando nesse prédio. Ela é uma ferramenta que pode ser importante e é necessária para o Estado brasileiro. Nós nunca fomos comprar a dívida pública. Só que a dívida pública ela tem que ter em contrapartida um serviço. Eu falei da década de 70. Aí nós viemos para a década de 80, como o Passarinho falou, chamada década perdida. Ali você tem os primeiros indícios da ilegalidade na legitimidade da dívida pública. Né? A primeira delas é que é o chamado juros flutuantes. Como o FED, que é o Banco Central Americano, ele é bem privado, tem uma rede de bancos privados, a partir da década de 70, com a liberação dessa produção de dólares, sem mais de uma paridade, eles tinham muito dinheiro para ser emprestado, e eles precisavam de utilizar isso, emprestar isso para os países pobres. E isso foi feito a partir de quê? Sedução dos países. Você botava os juros bastante baixos, de 4% a 5% no máximo, e dava carência para os próprios governos. O governo de plantão que pegava o empréstimo não era ele que ia pagar, porque ele só ia pagar no outro governo. Então foi muito atrativo os governos, principalmente os mais pobres, pegarem empréstimo. O Brasil foi nessa. Quando chega na década de 90, é a chamada crise da dívida, aí quando os juros, né, no final da década de 80, do início da década de 80 para a década de 90, os juros, eles como era flutuante, eles saíram de 4% a 5%, foram para 20%. E é a crise, onde o México quebra, o Brasil pede moratório no Sarney, e outros países na América Latina e na África quebraram. Isso é o primeiro indício da questão. E tudo isso é importante a gente resgatar para que a gente entenda o que está acontecendo. Logo após isso, como foi falado pelo Passarinho, o Plano Real foi uma enganação. A primeira coisa que eles fizeram foi pegar os nossos salários e reduzir a 1/3. Então, ele pega o salário da gente, um exemplo, uma pessoa que ganhava 1.000 cruzados, que eu acho que era a moeda da época, dividiu por 2,750, que era o URB, e aí você cai para 300 e poucos URBs e transforma isso depois em real, que valia $1. Só aí você já teve 1/3 do seu salário reduzido. E aí, para que você pudesse, para que nós pudéssemos deixar isso mais palatável, fosse mais fácil de ser colocado, houve a entrada de produtos baratos no país. E aí teve a questão do frango, que era R$1 o quilo do frango. Você comprava uma mão cheia de bala, era 20 centes de real, uma mesma coisa de 20 centes de dólar, fazer o comparativo. Então, você criou uma ilusão e as pessoas acreditaram nisso. Só que esse plano real, ele trouxe alguns prejuízos, principalmente para o setor bancário. O setor bancário, ele vivia, essencialmente, a sua renda era especulativa, mais de 60%. Quando veio o plano real, isso aconteceu um problema para os bancos. Mas, na década de 90, isso teve solução. É o chamado PROES, o PROEF, são o salvamento dos bancos, com esses endividamentos, e essas dívidas de bancos privados, na sua grande maioria, público também, elas foram transformadas em dívida pública. Aqui no Rio de Janeiro, o que está acontecendo não é uma questão só de má governança. Existe a má governança, existe a corrupção, mas existe uma história por trás disso, que a maioria de vocês não sabe o que acontece. Quando fala-se da má governança, esquece de falar que em 96, no governo do Marcelo Alencar, e nós estamos da auditoria, estamos fazendo uma auditoria das dívidas do Estado do Rio de Janeiro, que não é oficial, é oficiosa, mas a gente teve acesso a alguns documentos. Um deles é que nós tivemos um acesso a um empréstimo da Caixa Econômica. Em 96, o governo era Marcelo Alencar. O governo do Marcelo Alencar não tinha dinheiro para pagar o 13º servidores públicos de 95. Ele vai à Caixa Econômica, pede uma linha de crédito, a Caixa Econômica abre uma linha de crédito de 180 milhões, 120 milhões para pagar 13º servidores públicos e 60 milhões para fazer PDV, demissão voluntária, que já era uma imposição do FMI. Porque como a maioria de nós esquecemos de ler as cartas de intenção do FMI, tudo que está acontecendo no país está escrito lá. Eles não estão fazendo nada que eles não escreveram, só que a gente perdeu a essência dessa história. A gente não acompanhou essa história, a gente acompanha as coisas muito pontuais. Nós estamos sendo levados a acreditar que a história começou agora. E aí... tá bom.
E aí, companheiro, nesse contrato vieram carregar de 44 condicionantes. E aí vocês vão ver que quase todo o Parque Estatal do Rio de Janeiro foi privatizado em 96, foi aberto as concessões, e todos os direitos dos servidores públicos estaduais naquele momento foi tirado. Vê se a história está acontecendo a mesma coisa agora. Poucas pessoas sabem que ontem de ontem e antes de ontem, também segunda-feira, foi votado um projeto que acaba com os estados. Eles estão falando que se não for votado o projeto de lei para salvar os estados, né, com a novo ajuste fiscal, haverá necessidade de uma intervenção do Estado. Está sendo votado na Câmara o PLP 343, que faz o novo renegocia a dívida dos estados. Esse projeto de lei, sabe o que ele acontece? Ele cria a figura do supervisor da economia do Estado. O cara vai estar aqui com o DS6, 3 pessoas, que vão um conjunto de pessoas que vão estar administrando as finanças do Estado para ver se está cumprindo tudo que foi acordado a partir dessa lei. Então, quando ele fala que está fazendo, se não fizer a lei, vai ter uma intervenção, e a própria lei é intervenção. E ali você vai ter demissões de servidores. E vocês que são servidores públicos federais, e eu também sou servidor público federal, nós sempre aprendemos que nós temos estabilidade. É porque a gente talvez não tenha a mania de ler as leis. E nada que é criado não é para ser utilizado. Só que depende do momento político para ser utilizado. Em 98, o Fernando Henrique ele cria a emenda 19. O que a emenda 19 faz? No artigo 21 da emenda 19, ele altera o artigo 169 da Constituição. Sabe o que acontece lá? Seguinte, quando tiver problema de caixa, está tendo problema de caixa agora? Então tá. Eu primeiro acaba com 20% em cargo de comissões, e eu estou falando de Constituição. Quando é Constituição, de respeito a todas as esferas de governo, municipais, federais e estaduais. E se não for suficiente, eu demito servidores não estáveis, que a maioria das pessoas não sabe nem o que é servidor não estável. Servidor não estável é o seguinte: são servidores que, a partir de 6 de outubro de 83, 5 anos antes da Constituição, até o primeiro concurso do órgão, estão no órgão, elas não têm estabilidade constitucional. Só tem estabilidade constitucional quem estava antes de 5 de outubro de 83 e aquelas pessoas que fizeram concurso público. Isso tudo é garantido pela Constituição. Então, nós temos, no IBGE, por exemplo, entre 6 de outubro de 83 e o primeiro concurso foi em 97, nós temos mais de 2.000 pessoas que não têm estabilidade constitucional. Essas são as pessoas não estáveis dentro do IBGE e na área de vocês deve ter a mesma coisa. E depois, para ninguém ficar feliz, o concurso do não estável tem também a demissão dos servidores estáveis, a possibilidade de demissão dos servidores estáveis. Inclusive, tem regra de demissão e tudo lá de indenização. A cada ano trabalhado, você terá uma remuneração. E tudo isso está sendo alterado a partir dessa lei de negociação da dívida dos estados. Como nós somos federais, quando eu falo dívida de negociação da dívida dos estados, eu pouco me importo com isso. Porque ali tem uma outra armadilha dentro dessa lei, que diz o seguinte: tem um artigo lá que altera a lei, uma lei complementar, que a Dilma sancionou, que é a lei 148. E essa lei tinha um artigo que dizia a seguinte redação: despesa com serviço público. Essa redação foi alterada com despesa de pessoal. E isso aqui é facilmente de iludir a maioria das pessoas. O que tem a ver isso com a demissão? Porque antes, quando era despesa com serviço público, você tinha isso muito bem delineado. Despesa com serviço público era o ativo e despesa de pessoal e pensionista aposentado eram despesas previdenciárias. E o terceirizado não entrava nessa brincadeira. Agora, com despesa de pessoal, eu junto ativo, despesa de pessoal, pensionista aposentado, despesa de pessoal e terceirizado, despesa de pessoal também. Nós juntando essas 3 rúbricas, significará que nós alcançaremos rapidamente o teto da lei de responsabilidade fiscal. No Estado, 60% da receita corrente líquida. Na União, 50%. E se alcançar esse teto, se invoca a emenda 19, e a emenda 19 invoca o artigo 169 da Constituição e demite servidores. Simples assim. E aí, o que tem a ver com a questão da Previdência? A Previdência, a reforma previdenciária e a reforma trabalhista, elas são elementos que a gente não está conseguindo agregar no discurso, na nossa agenda de debate da dívida pública.
Se vocês olharem esse gráfico que vocês têm na mão aí, ele é dividido em duas partes. Uma parte amarela é o que chama-se orçamento não primário. É onde está a juros, amortização e encargos da dívida pública. Que é o que os banqueiros estão levando sem discutir quando vai discutir a LOA. A lei orçamentária anual não tem discussão. Você nunca viu falar alguém discutiu a dívida pública na LOA. Discute o outro lado da dívida, do orçamento, que é o orçamento primário. E por que isso foi importante? Vocês vão perceber que eu discordo quando o Cassani fala do congelamento. Não é nenhuma crítica, mas não é congelamento. Porque congelar é você pegar uma verba de algum órgão. Por exemplo, a educação gastou 80 bilhões e levar 80 bilhões por 20 anos. Eles falaram de teto. Teto não é congelamento. Teto, eu posso gastar esse ano e eles estão falando. Vocês estão falando que eu vou gastar menos com a educação? Eu vou gastar mais. Eu gastei 80, eu vou gastar 100 esse ano. Só que para me gastar 100, eu vou aumentar em 20. E para mim aumentar em 20, eu posso tirar de você da cultura, eu posso tirar do IBGE. Eu tenho teto. Teto não é congelamento. Teto é dizendo que eu posso gastar até. E daí eu posso usar do jeito que eu quiser, de acordo com a minha conveniência. Se a minha conveniência for gastar mais esse ano na educação, eu vou gastar mais na educação. E isso tudo tem a ver com a questão de todas essas contra-reformas. Porque a emenda, a PEC 55, hoje a emenda constitucional 95, ela, na realidade, ela garante uma bula constitucional que consiste no orçamento. Se vocês olharem a parte amarela, ali tem juros e amortização e tem cargos. E a Constituição, o artigo 167 da Constituição, chamada regra de ouro, ele diz que eu não posso emitir títulos para pagar juros da dívida, porque é despesa de corrente. Eu só posso emitir títulos para pagar despesa de capital, que é a amortização. Agora, com a PEC 95, com a emenda constitucional 95, eu digo para vocês uma coisa que vocês não perceberam. Eu digo para vocês o seguinte: o orçamento primário está congelado por 20 anos, está com teto por 20 anos. Mas o que eu falei para vocês sem escrever? Ao mesmo tempo, eu estou dizendo que o orçamento não primário está liberado, e eu coloquei isso na Constituição. Está dizendo o seguinte: eu posso gastar o que quiser com a dívida pública, não tenho mais limite. Antes eu tinha ainda um impedimento constitucional, que era o artigo 167 da Constituição, que dizia que eu não podia emitir títulos para isso. E se a gente olhar aí, se a gente está amortizando dívidas verdadeiramente, por que a dívida só cresce? E não diminui. Se eu amortizar, é pagar do principal. Por que nos últimos 11 meses nós tivemos um crescimento de mais de 700 bilhões da dívida pública? Aonde é que entrou esse dinheiro? Onde é que foi esse empréstimo? Foi empréstimo? A gente não ganha emprestado dinheiro nenhum, nós estamos sendo entubados, porque grande parte desse endividamento chama-se operações que estão sendo encaminhadas pelo governo, que é o swap cambial, operações compromissadas. Quando o Paulo falou aqui da base monetária, é correto. O Brasil é um dos poucos países do mundo que trabalha com uma base monetária baixíssima, 5% do PIB. Significa que nós temos dinheiro físico na economia hoje, 250 bilhões mais ou menos de dinheiro. O resto é título da dívida pública que está na mão do capital. Olha como é que nós somos enganados facilmente. Em 2015, a taxa Selic era 14,25. E a inflação em 2015, eu trabalho no IBGE, foi 10,67. O juro real, que é a taxa Selic menos a inflação, nesse período, sabe quanto foi? 3,59. Legal. Nos Estados Unidos é perto de 0,25, tá beleza. Só que agora eles baixaram, no começo do ano, a taxa Selic 2 pontos percentuais para 12,25. Só que a inflação caiu. A inflação nos últimos 12 meses, em janeiro, era 5,35. Quando você pega 12,25 e diminui de 5,35, você tem um ganho real crescido em 92%, que agora é de 6,90%. Então o capital não chiou, diferentemente de quando a Dilma fez, porque quando a Dilma abaixou a taxa Selic a 7,50, a inflação era 5 e pouco, 5,91, se eu não me engano. Isso sabe o que significava? Uma taxa de lucro de 1,59. O capital chiou. Isso foi o motivo do impeachment da Dilma. Nesse momento agora, ontem, baixou mais um pouco percentual. E a inflação está agora 4 e alguma coisa. E eles continuam mantendo a taxa. Porque nada disso vai refletir na nossa vida. Só tem ganho para o capital. Como o Paulo falou aqui, a dívida pública,
Ela é o maior juro do mundo e não é a taxa Selic. Nós já vimos negociações onde quando a taxa Selic estava 14, de títulos a 16,8. É a farra do boi. Vai finalizando, companheiros. A questão da Previdência é você tirar. Você sabe como significa a Seguridade Social no orçamento público hoje brasileiro? Significa, nesse último agora de 2017, 25%. 25% de um orçamento de 3,415, nós estamos falando aqui de quase 900 bilhões, que estão sendo capturados, porque a Previdência, ela não é sozinha, ela tem Previdência, Assistência e Saúde. Somar esses orçamentos, nós temos essa pequena fortuna de quase 1 trilhão. E como é que todo esse processo está se dando? Todo esse processo está se dando e precisa ser observado. Quando teve a crise de 2009, 2007, 2008, 2009 na Europa e Estados Unidos, o principal elemento foi que os fundos financeiros aplicaram nos derivativos sem lastro. Passivos sem nenhum lastro, não tem nenhuma garantia. Hoje nós temos no mundo um PIB, né? Só que em passivos sem lastro nós temos mais de 11. Significa que mesmo aqueles fundos que estão aplicando privados nos bancos, vão aplicar em passivos que poderão quebrar porque não tem nenhuma garantia. Nós temos uma economia virtual. E nós estamos sendo levados servidores públicos para isso. Nós já fomos feita a reforma da Previdência para a gente. O que eles estão fazendo é só aprofundar, porque é o seguinte, quem entrou no Fundo de Serviços Públicos a partir de 2013 tem um fundo prévio. Então, quando eles dizem que a Previdência quebrará em 2060 se não tiver nenhum tipo de intervenção do governo, eu já morri. E eu sou um daqueles que ainda detém a paridade e a estabilidade do serviço público. Vocês que entraram depois de 2013 e quem entrou de 2004 para frente já não tem mais essa estabilidade, essa paridade. O que eles querem fazer agora é aprofundar cada vez mais, trazer todos os servidores públicos para o FUNPRESP, quem não tiver os direitos garantidos pela lei, e falar para vocês, o FUNPRESP tem na ficha de aceite, tem o seguinte aceite: você aceita que eu aplique o seu dinheiro no mercado financeiro, se der algum problema, o problema é seu? Está escrito lá, não é eu que estou falando, não. Vai lá e você vai ver que está isso. E outra coisa, ninguém é obrigado a ir para o FUNPRESP, mesmo que tenha aquela lei. Você pode muito bem falar que você não quer ir para o FUNPRESP, você vai estar limitado ao teto da Previdência, e você pega o seu dinheiro e faz o que ele quiser. Não é obrigado. Eles estão falando que é obrigado, porque a lei diz, mas eu, se eu quiser, não vou. A única coisa que vai acontecer é que eu vou ficar limitado ao teto da Previdência. Para finalizar, companheiros, uma coisa bem... Eu já falei finalizar mais uma vez, mas eu vou finalizar. Olha como é que a coisa é grave. Os estados da União, nós vivemos no federalismo. Os estados são entes federados da União, estado e município. E nós deveríamos ter um tratamento assim, de pai para filho. A União tem um tratamento de pai para filho com os empresários. O BNDES empresta aí a 4%, 5%, no máximo 6% para os empresários, sem nenhuma condicionante. Entre 99 e 2015, a União recebeu de 3 estados, Alagoas, Pará e Minas Gerais, a título de dívida pública, sabe quanto? 1.378%. De 99 a 2015, 1.378%. Você sabe qual foi a inflação IPCA nesse período? 208%. Se você tirar a inflação, nós estamos falando aqui de 1.170%, que o ente federal, a União, trata os seus entes federados, que somos nós. A agiotagem pura. Os demais estados foram 1.047%. Se você tirar a inflação, pode pegar a taxa Selic nesse período, pode pegar qualquer uma taxa de mercado que ela é menor do que a União está praticando com o seu estado. E aí, a partir desse agiotagem da União, o BID, que é o Banco Mundial, ele fez uma seguinte proposta para os estados. 23 estados aceitaram, 18 já levaram 5 bilhões de dólares para fazer previdências, assessorias de criar previdências complementares em cada estado. Significa que as previdências estaduais serão privatizadas ao modelo do FUNPRESP. Né? Então, companheiros, o que está colocado é que é a captura desse orçamento brasileiro, porque não tem espaço para frente no crescimento do PIB. Se vocês eu peguei o dado do IBGE de 81 a 2015, o crescimento médio do PIB brasileiro foi 2,3%. E quais são as perspectivas de crescimento de PIB para frente? 2015 nós tivemos um PIB negativo de 3,8%, 2016 nós tivemos um PIB negativo de 3,6%, 2017 nós temos possibilidade de ter outro PIB negativo ou próximo de zero, 2018, 2019,
No PIB, eles não vão no lucro. Aonde é que tem dinheiro? Nós estamos falando da nona economia. Nós temos o orçamento que eles estão capturando e estamos falando da riqueza que eles estão capturando e entregando tudo ao mercado internacional e às grandes empreiteiras, e às grandes indústrias e às grandes petroleiras. E o pior disso tudo, companheiro, não é só o financeiro que eles estão entregando. O papel do Estado, nós estamos perdendo o papel dos nossos órgãos. Vocês perderão o papel de vocês, o IBGE está perdendo o papel dele, e todos os órgãos perderão seu papel. Isso será entregue ao mercado financeiro para administrar o Estado, que eles dizem que é paquiderme, que é ineficiente. O presidente do IBGE hoje chama-se Paulo Rabelo de Castro. É um neoliberal legítimo, é um dos construtores da ponte para o futuro, é o cara que escreveu o mito do Estado mínimo, acho que é isso, e diz que a reforma da Previdência prevista pelo Temer é brincadeira, tem que ser muito mais dura. E agora mesmo o IBGE está aí na perspectiva de mudança estatutária. E a gente não sabe o que vai vir de lá para cá. Pode ser que o IBGE possa se tornar, de repente, uma organização social, uma fundação de direito privado. E nós temos Vou fazer uma última pergunta para vocês. Nós temos uma divisão no serviço público de gestão. Os servidores que entraram a partir de 2013, eles estão numa gestão. E nós, servidores públicos, estamos, antes disso, alguns estão aposentando e estão achando que estão salvos. Eu vou perguntar a vocês, quem é que vai alimentar a aposentadoria, de quem vai aposentar e de quem está aposentado? Porque não tem mais ninguém contribuindo. Nós estamos numa bolha, que ainda tem um ar respirando, mas que alguém vai falar que isso é muito peso. E sabe o que aconteceu na década de 70, com esse Estado pesado? Foi criado carreiras CLTs, que eles estão flexibilizando, tirando direitos trabalhistas, contratos intermitentes mais. E aqueles que não foram para carreiras construídas da CLT ficaram em quadro de extinção, chamado QPEX. E nós temos uma geração inteira dos anos 80 e 90 que estão indo para essa condição, que nós poderíamos ter 5 quadros de extinção do serviço público. Então, o projeto não é simplesmente de reforma da Previdência ou trabalhista, o projeto é muito mais macro do que isso. Ou a gente entende que a dívida pública é o centro dessa brincadeira toda, e por conta disso eles precisam enxugar o orçamento primário da União para deixar cada vez mais entregar o Estado brasileiro, ou a gente vai estar discutindo se eu vou aposentar integral, se eu vou aposentar com 70 anos, e as mentiras vão sendo dadas. Uma mentira que eles colocam, que a previdência dos militares é peso, né? Que dá prejuízo. Alguém falou para vocês que militar não aposenta? Militar vai para a reserva. Se ele vai para a reserva, ele não tem aposentadoria, ele não tem previdência. Ele ganha assistência. Ele só tem previdência quando alguém morre, algum militar morre, e aí passa a ter a viúva sendo paga uma previdência. Porque ele é da reserva, ele pode voltar ativo a qualquer momento. Alô? Então era isso, e espero ter contribuído com alguma coisa. Estou aberto ao debate aí. Obrigado, Paulo. Nesse contexto de gente perder a função, eu lembro do trabalho da divisão de planejamento, a gente teve 40% do nosso orçamento liberado, e no e-mail estipulado para a gente dar preferência à manutenção ao pessoal, porque a gente não vai fazer nada com 40% do nosso orçamento, né? Disseram que com o tempo, com o exercício passando, vão liberar o resto, provavelmente vão liberar o quê? Mais 10%, para continuar mantendo o pessoal, né? Só para contextualizar. Vamos lá para a pergunta. Eu acho que vai ser legal vir aqui na frente, porque está filmando. Esse microfone aqui vai... Pode... Quem vai ser? Pode vir, Zé. Pode vir. Ficar aqui. Ou o Paulo Passarinho, ou o meu amigo pode responder a minha dúvida. É muito número, né? Fica louco. Apesar de eu trabalhar na área financeira, mas, nossa, isso é loucura. É muita informação que vocês deram. Assim, muito rápido. Eu sei que vocês têm que ser rápido. Muita informação e impressionante como é que o governo usa uma malabarismo de palavras, né? E assim, uma dúvida, não sei quem pode responder, não sei se você está bem aparado. Quem
deve a Previdência, assim, sabe, Paulo? Uma vez eu ouvi dizer que, não sei se é o governo ou o ministro da Previdência, não cobram isso. Não sei se cobram, ou não pagam, assim, eu acredito que sejam bilhões, né? Por que eles não cobram isso? Esses bilhões, né? De bancos, ou sei lá, de quem está devendo. Vai fazer uma pergunta de cada vez ou vai fazer tudo ao mesmo tempo? Mas cada vez. Vai responder de cada vez. Tá. Posso dar uma fala? Até essa pergunta possibilita até a gente entrar um pouquinho mais no embrólio da Previdência, que eu acabei não abordando aqui, né, o ataque constante. E eu acho que é importante fazer uma defesa clara do regime de repartição, porque o que está propagado constantemente é que o melhor esquema da Previdência é o regime de capitalização. Esse que é do FUNSPRESP. FUNSPRESP. Eu tenho dificuldade de falar esse monte de consoantes junto. FUNSPRESP. Então, o FUNSPRESP, ele é um esquema de regime. É como se cada, vamos dizer, segurado, entre aspas, tivesse uma caderneta de poupança administrada por um profissional que faz aplicações financeiras, negócios, e te promete pagar pensões e aposentadorias a partir da rentabilidade financeira depois de 30 anos. Por isso que o Paulo lembrou que lá no contrato do fundo, esse negócio ali, tem que olhar lá direitinho, porque é um investimento de risco. Se o administrador financeiro não for bem sucedido, pode ser que o pagamento futuro, daqui a 30 anos, de um benefício fique prejudicado e você não tem mais a quem recorrer. Qual a alternativa a isso? Isso que é lamentável, porque nós estamos num momento que a gente tem que investir nessa perspectiva. O regime de repartição, que é o regime onde não é esse esquema de capitalização. A ideia é que a população economicamente ativa, ela pague a conta da população que já está inativa, está desabilitada ao trabalho. Correto? Num país como o Brasil, que é um país jovem, nós, inclusive, estamos num momento absolutamente interessante para investir nesse regime de repartição. Por quê? É verdade que a população idosa, e os liberais gostam muito de bater nisso, tendo como exemplo a Europa, que realmente a população idosa brasileira está crescendo. Em 2050 seremos muito mais idosos do que somos hoje. Mas o que significa isso em termos proporcionais? Eu, em 2006 ou 2007, eu fiz um ensaio para um livro só sobre a Previdência, onde eu me debrucei sobre essa questão. Fui lá nas tábuas do IBGE e vi o seguinte: hoje em dia, a população com mais de 65 anos está em torno de 12% de toda a população. E essa população, até 2050, ela vai crescer. E em 2050, ela vai estar quase em 20%. Tá? Então, ela vai crescer. Os liberais não mentem quando dizem que a população vai envelhecer. Mas isso significa um problema? Não. Por quê? A população economicamente ativa, a população na idade entre 15 e 65 anos, ela também está crescendo. Ela hoje encontra-se, na época que era 2005, ela estava em torno de 11%. Não, nada disso. A população em idade ativa estava em torno de 62%. E ela até 2020, ela cresce para próximo a 69%, 70%. E a partir daí ela tem um declínio realmente. Mas em 2050, sabe quanto ela vai dar? Em 63%, 64%. Então ela vai subir e depois ela vai cair um pouquinho. Então veja bem, mesmo se a gente olha lá para 2050, não tem mistério se tivermos crescimento econômico para garantir emprego e tivermos principalmente formalização dos empregos. No período aí mais
alvissareiro do governo do Lula, inclusive, quando a gente ultrapassou a marca, uma marca histórica, mais de 50% da população economicamente ativa estava com carteira assinada, as contas da Previdência, mesmo sob o ponto de vista do cálculo dos liberais, que só leva em conta a contribuição de empresas e empregados, ela ficou superavitária. Da Previdência Urbana, é verdade, muito superavitária. Então não teria problema. Está na hora de a gente fortalecer o regime de repartição. Porque o regime de repartição, olhando para o futuro, é muito mais seguro você confiar o pagamento de pensões e aposentadorias na capacidade de trabalho da nossa população do que em negócios financeiros que evidentemente podem dar errado. Ainda mais negócios financeiros que estão assentados num sistema financeiro que está rodando há mais de 20, há 30 anos a taxa de juros absolutamente astronômicas e que é insustentável isso, se a gente olha para frente. Então, é muito mais seguro investir no regime de repartição. E eu acho que a gente tem que abraçar essa bandeira e questionar os liberais com essa história de regime de capitalização. O Brasil está, ao contrário dos países europeus, nós estamos na chamada fase do bônus demográfico, onde essa população economicamente ativa está se expandindo. Está na hora, inclusive, de a gente ter poupança a partir do sistema de repartição, para se preparar lá no futuro, em 2080, quando a situação estiver diferente, a população realmente for mais idosa, o Estado vai ter estofo para arcar com essa mudança na estrutura etária da população brasileira. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, os problemas da Previdência, eles podem ser enfrentados de uma outra maneira. Quando eles apontam aí, especialmente nos últimos anos, a crise da Previdência, eles acabam, vamos dizer, exagerando, estou procurando aqui meus apontamentos, mas eu acho que eu esqueci essa parte, mas eu tenho... não, está aqui. Para esse sistema de repartição funcionar plenamente, se nós tivermos crescimento econômico, formalização de empregos e elevação da produtividade do trabalho, que é natural, é possível bancar todo tipo de eventual dificuldade que venhamos a ter. Agora, o que eles apontam como as dificuldades atuais e que precisariam, o que nós podemos apontar como deformações atuais que poderiam ser imediatamente corrigidas? Primeiro, nós temos um volume de renúncias e desonerações fiscais muito grande. Para vocês terem uma ideia, o governo que diz que a Previdência é deficitária, na verdade, se a gente for pegar as contas do governo, formalmente nós temos 3 orçamentos. Tem o orçamento do Tesouro, tem o orçamento da Seguridade Social, esse que é composto pelas contribuições de empregados, empregadores e outras receitas, como a COFINS, como a CSLL, como receita dos concursos, prognóstico da Caixa, tudo isso está lá no orçamento da Seguridade Social. Esse orçamento, ele não só é superavitário, como ele transfere anualmente recursos para o orçamento do Tesouro, porque o orçamento do Tesouro é que é deficitário, por causa do pagamento de juros, através da desvinculação de receitas da União. Todo mundo já deve ter ouvido falar nisso. A desvinculação de receitas da União permite hoje o desvio de até 30% de receitas que são carimbadas para a área, por exemplo, da Seguridade Social, para que seja transferido lá para o orçamento do Tesouro. Então veja como a coisa é completamente diferente. O orçamento da Seguridade Social, ele é superavitário e ele banca o desequilíbrio do orçamento do Tesouro. Além disso, esse orçamento da Seguridade Social está sofrendo uma política agressiva de isenções e renúncias fiscais que faz com que as empresas paguem menos do que deveriam. Então, pode ser corrigida a questão das renúncias, pode ser corrigida a questão do TRU. Entre 2010 e 2014, foram desviados por esse mecanismo, para vocês terem ideia, 230,5 bilhões de reais. Entre 2010 e 2014. Para que você tenha uma ideia, em 2015, por exemplo, 50% do suposto déficit previdenciário, que é aqueles que só comparam
a receita de empregados e empregadores com todas as despesas da Previdência, esse 50% do suposto déficit previdenciário foi originário dessas renúncias fiscais. Então, o problema da renúncia fiscal poderia parcialmente dar solução no problema, porque o problema, na verdade, precisa de uma mudança de concepção. E falando sobre a dívida ativa, essa dívida ativa da Previdência está em torno de 350 bilhões de reais, valores de 2015. É verdade que nem toda dívida ativa pode ser recuperada, porque tem empresas que já assumiram. Tá? Assim como a dívida ativa aqui do Estado do Rio de Janeiro, que está em torno de 60 bilhões, ela não pode ser recuperada integralmente, mas o próprio governo do Estado admite que 20 bilhões disso pode ser recuperado. No caso aqui da dívida ativa da Previdência, isso aplica-se. O Eunício Oliveira, o presidente do Senado, é dono da Confederal, que é uma das maiores empresas de segurança do país, e é um dos maiores devedores da Previdência. Por que não vai em cima desse cara? Os bancos são devedores da Previdência, e vocês sabem qual foi a recuperação dessa dívida ativa em 2015? 0,32. Então, Zé, você está completamente coberto de razão. Porque se houvesse uma política mais eficaz de recuperação desses créditos que hoje estão inseridos na dívida ativa, a situação já poderia ser diferente. Mas isso tudo, na verdade, poderia melhorar ainda mais a situação, porque o que eu estou dizendo a vocês é que da forma como o Constituinte de 88 concedeu o orçamento da Seguridade Social, ele é plenamente superavitário. Tanto é que ele empresta dinheiro, usando um termo, vamos dizer, que em geral não é utilizado no discurso da economia, mas o orçamento da Seguridade Social empresta dinheiro para o orçamento do Tesouro. O que eu chamo a atenção é que nunca vocês viram nenhum paladino da austeridade fiscal falar em déficit da política monetária. Essa que é a questão, que desequilibra as contas públicas é a política monetária, que paga juros astronômicos anualmente. E por que ninguém denuncia isso? Porque, no fundo, seria mais ou menos o Ben Johnson, aquele corredor canadense, que depois de bater vários recordes, foi flagrado sendo anabolizado. É mais ou menos você falar para ele na sua fase de ouro, para ele deixar de tomar anabolizante. Ele ia deixar de... A economia brasileira ela funciona meio através de anabolizantes. A gente tem que desintoxicar a economia brasileira dessa financeirização. Em última instância é isso, que é a contaminação que vem de fora para dentro. A gente precisa recuperar a boa administração das finanças públicas, sem essa contaminação. Então, não haveria problema. Eu, inclusive, acho que na ofensiva, acontece que aí entram os interesses corporativos. Uma boa provocação nessa discussão da Previdência é de estabelecer que o teto de contribuição dos diferentes regimes previdenciários públicos no Brasil, porque tem o regime da União e tem dos Estados. O teto, por que esse teto não pode ser o valor equivalente ao maior vencimento pago pelo setor público? Por que o teto hoje é de R$ 5.500? O que explica isso? Por que a gente não pode... Porque isso acabaria com esse blá 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 de que servidor público tem aposentadoria integral e servidor funcionário, trabalhador seletista não tem aposentadoria integral. Sim, mas as regras são diferentes. O trabalhador seletista desconta no máximo 11% em cima do teto, que é 5.500. Põe esse teto para 33 mil e põe o servidor público, desconta 11% em cima dos 33 mil já, pelo menos os que entraram antes de 2013. Essa mudança tem que ser feita. Qual é o problema? Isso viabilizaria a questão. Acontece que é um problema imenso. Os bancos privados viriam em cima do pescoço do governo que inventasse um negócio desse. Não tem que levar o teto. Qual é o problema? Quero ver alguém, um atuário, me dizer que isso é impossível. Você vai ter arrecadação, não vai ter o menor problema. Agora, nós temos problemas, sim, no próprio campo dos trabalhadores para abraçar uma proposta como essa. Na Constituição de 88 já teve essa polêmica.
Nós tínhamos que criar o Ministério da Seguridade Social, eu defendo isso, para controlar o orçamento da Seguridade Social e botar ali dentro toda a turma da saúde, da previdência e da assistência social, para ter força política, para segurar, porque o governo, né, no fundo, é uma luta política incessante, permanente. Então a gente tem que ter força para segurar os nossos interesses. Obrigado. A próxima pergunta, por favor. Eu vou botar o limite de 10 minutos aqui para a resposta, tá bom? Para a gente não perder muito do tempo. Boa noite. Vou fazer uma pergunta aí para mim. Qual seria a possibilidade de fazer uma efetiva taxação das exportações, que é um setor bastante importante da economia brasileira? E, pelo que me consta, existe o imposto de exportação, né, o IE, mas as alíquotas são zero, pelo que me consta. Assim, pelo menos em grande parte dos produtos. E essa imposto de exportação, ele substitui, inclusive, o ICMS. Os exportadores não pagam o ICMS supostamente para pagar o imposto de exportação. Mas aí, a alíquota, na hora do pagamento, a alíquota é zero. Então, ele não está contribuindo para esse esforço fiscal brasileiro. Todo o setor, ou grande parte, né? Na verdade, precisaria também conhecer melhor a lista, né, das alíquotas. Mas até eu sei, a gente zero. Qual seria o compromisso de prejuízo para a economia brasileira se a gente, já que o Paulo Passarinho falou da importância dos dólares, né, da gente ter dólares para várias funções, né? Qual seria a dificuldade de taxar esse setor, além da dificuldade política, a dificuldade econômica, né, que a gente vai ter. Obrigado. Talvez 10 minutos seja pouco, vou dar 15, tá? Vamos juntar umas perguntas que eles. Pode ser que a pergunta aí. E aí encaminha para o encerramento. Pode ser. Eu desejo dar os parabéns à CIBGE, à CERT Fonarte, e à Auditoria Cidadã da Dívida, né? Meu nome é Alexandre Tupinavá. Minha pergunta é tentar fazer rapidamente, mas é tentar fazer uma conexão entre conhecimento econômico, né? Muito bem exposto aqui pelo Paulo Passarinho, pelo Paulo Nitz também, não sei, com a criminologia, né? Eu desejo saber mais objetivamente pergunto para o Paulo, mas se o Ulisses também quiser opinar, se ele acha que a chamada, aquele evento que aconteceu no final, meados da década de 90, no início da década de 90, da chamada fraude na Previdência, se aquele evento pode ter sido instrumentalizado para desacreditar a Previdência Pública, né? Porque há uma teoria, né, a qual eu não acho que seja absurda, que, na verdade, teria havido injunções do FMI, né, do Banco Mundial e tal, no sentido de legitimar a Previdência Pública e tal, desacreditando aquela história de fraude, enfim, né, ocorreu até algumas prisões, eu estou até de juízes, advogados e tal, se ele acha que isso pode ter sido instrumentalizado para desacreditar a Previdência Pública e para estimular também a saúde através de grupos privados e tal. Mais ou menos isso. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Zé. Mais alguém quer fazer uma pergunta aí? Paulo, eu gostaria que você falasse um pouco das forças progressistas que poderiam ajudar aí nesse debate e evitar que seja aprovado. E para o outro Paulo, o que é a contribuição sindical nesse momento, que tem uma grande discussão a respeito da contribuição sindical? Se ela vai passar, não vai passar? Como é que é o sentimento do sindicato em relação a isso? Obrigado, Pedro. Vamos às respostas aí, que está encerrada aí a sessão de perguntas. Obrigado, gente. Alô? Em relação à pergunta que o companheiro já fez anteriormente, eu queria colocar que não existe
o interesse do Estado de fazer uma estrutura fiscal para cobrar, porque você vai estar ter que enfrentar o grande capital. Então, como eu não tenho a disposição de enfrentar o grande capital, eu crio essa ilusão de que eu tenho uma estrutura que cobra fiscal, mas na realidade ela cobra em torno de, no máximo, no Rio de Janeiro, por exemplo, 5% dessa dívida, né? Mas isso é uma política que foi colocada pelo governo para que pudesse ter esse enfrentamento com o capital, porque quando é cobrado a gente é fácil. Você vai jogar na dívida ativa e você vai receber o preço para o processo, então quando é cobrado de capital tem problema. Em relação à pergunta última que o companheiro falou aqui, do que a gente acha em relação ao sindicato, primeiro o sindicato, a CBGE, nós mandamos um ofício para o governo do Ministério do Planejamento pedindo que não fosse feito desconto do imposto sindical. Porque na CBGE nós entendemos que a sindicalização é espontânea, as pessoas têm que querer se sindicalizar. E nós estamos sempre contrários ao imposto sindical, porque a gente acha que grande parte desse imposto sindical serve para alimentar sindicatos peleiros que estão a serviço do governo e não a serviço dos trabalhadores. E tem muitos sindicatos que às vezes não precisam fazer política nenhuma. E nesse momento, eu fico achando estranho por que o governo propõe um imposto sindical. Se nós estamos discutindo reformas trabalhistas, isso significaria um volume imenso na caixa das redes centrais. Será que não vou deixar uma interrogação que é melhor eu falar nada aqui? Né? É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque no momento que nós estamos discutindo de reforma trabalhista, veio essa proposição, o governo já recuou, porque a partir do nosso ofício, foi o Ministério do Planejamento e algumas outras entidades, nós colocamos essas ilegalidades que tem aí na lei e eles disseram que a portaria ia ser a morto, que ela não ia avançar. E alguns sindicatos centrais insistem nessa cobrança, mas a princípio eu acho que elas não vão vingar nesse momento. Em relação ao imposto que o Zé colocou, isso tem a ver com a crise do Estado do Rio de Janeiro. Porque pouca gente sabe que o principal elemento que descapitalizou o Estado do Rio de Janeiro não foi só o royalties do petróleo, e sim a partir da Lei Candir, de 96, que isentou os produtos primários, aqui no Rio de Janeiro nós tivemos aqui o principal deles, o petróleo, isentou do ICMS. Então, uma grande descapitalização do Estado foi permitida a partir dessa isenção. E tem outras leis que foram criadas que para exportação você não tem ICMS a partir da Lei Candir. Porque a Lei Candir diz que todo produto que não tem valor agregado, que é o chamado as commodities, elas estão isentas. Então, quase que toda a exportação do agronegócio brasileiro ela é isenta do ICMS, ela é isenta de impostos. Isso cria uma deficiência na arrecadação do Estado brasileiro. Né? Então, eu vejo por aí. Né? Eu acho que nas forças progressivas eu estou meio em dúvida. Porque eu fico pensando, nós estamos na iminência de perder os direitos que nós lutamos por 40 anos. E cadê uma grande movimentação nesse país a partir das centrais unificadas no único objetivo? Porque lá atrás, qualquer espírito que a direita dava, a gente fazia manifestações, a gente tinha um inimigo comum. E será que agora a gente não tem um inimigo comum? Será que o neoliberalismo é um inimigo comum? Porque o que está em jogo para mim é o estado de bem-estar social contra o neoliberalismo. E se não é o suficiente para todas as forças progressistas de esquerda se juntarem, e aí eu deixo essa interrogação, por que não está acontecendo isso então? Né? Eu acho que essa questão aí que eu queria colocar, né? Inclusive, essa questão da dívida ativa, eu vou falar para vocês, ela é muito mais grave do que vocês imaginam, porque na realidade o que está sendo colocado é por trás dessa brincadeira toda, que é a emenda 95, a emenda constitucional 95, ela liberou do teto a chamada estatais não dependentes. E as estatais não dependentes não é a Petrobras, elas também são.
mas essas têm orçamento próprio. As estatais não dependentes são as empresas que estão sendo criadas. Aqui no Rio de Janeiro já foi criada a CIA Fluminense de securitização, porque é em torno de 60, 70 bilhões de dívida ativa, e é verdade que a grande maioria dessa dívida não vai ser recuperada, mas também é verdade que o Estado não está vendendo dívida nenhuma, porque isso é uma atividade exclusiva do Estado. É diferente quando eu vejo o banco quando consegue cobrar dele e manda uma outra empresa cobrar. O Estado, ele está, através da lei que estão sendo criada, aqui no Rio já foi criada também uma lei, a 7040, pelo Pesão, e lá em Brasília estão tentando o PLS 204, que é a securitização da dívida, é ceder dívida ativa. E a cessão é você pegar uma dívida ativa não de 70 bilhões ou de 60 bilhões, em torno de, sei lá, 20, 30% ou 20 bilhões disso, transformar em papéis, vender para alguns eleitos do mercado financeiro com a garantia do Estado. Então, o meu crédito, dívida ativa, se transformar em papel, que daqui a pouco se transformar em dívida pública. Então, o que é crédito do Estado se transformar em dívida pública? É a mesma engenharia que foi aplicada na Grécia. E eu estou falando que o Rio de Janeiro de 70 bilhões, ou sei lá, 50 bilhões, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal e mais de 5.600 municípios no país. Junta tudo isso para ver quantos trilhões de dívida ativa que está sendo colocado como uma das salvações de alguns estados, na realidade, é entregar tudo isso ao capital. Tá? Bem, vamos lá pela ordem. A questão é de taxar as exportações. A rigor, eu desconheço taxação sobre exportação. O que tem é o ICMS, que no caso da exportação, justamente pela lei Candir, houve um acordo no sentido da União ressarcir os estados, isso inclusive é objeto de uma disputa agora, que foi parar no Supremo, porque não houve o ressarcimento e não houve a regulamentação do ressarcimento. Então, alguns estados foram ao Supremo e há uma briga aí, inclusive isso poderia amenizar a crise aqui do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tem exportações que são isentas de ICMS. Esse é um problema. Agora, essa questão da política de taxação, especialmente em setores voltados para a exportação, tem que ser visto com cuidado dentro da ordem que nós vivemos pelo seguinte: tem um processo rumoroso hoje na Justiça que é curioso, é a Confederação Nacional da Indústria, olha como as coisas são complicadas, movendo um processo bilionário contra 12 bancos que controlam o mercado de câmbio. Inclusive a Gol, a empresa aérea, entrou como litisconsorte nessa briga, do lado dos industriais. Por quê? Os industriais acusam esse cartel dos bancos que controlam o mercado de câmbio, desse cartel ter, através de operações especulativas, ter imposto uma valorização ao real artificial. Especialmente, o que é a valorização do real? É o dólar baratinho, porque isso afeta a renda dos exportadores. Uma coisa é o exportador, por cada dólar exportado, faturar R$3. Outra coisa é ele faturar R$1,5 por real. O que os industriais, junto com a Globo agora, acusam os bancos, e metade deles são estrangeiros, né, que atuam no mercado de câmbio, é que esses bancos manipulavam a taxa de câmbio. Que é o problema original que eu aqui no início do nosso papo chamei a atenção. A tal da liberalização financeira significa deixar o preço do câmbio, o preço do dólar, à mercê da especulação, na verdade, de grandes bancos. Não é o doleiro que especula. Quem especula é o Citibank, é o Santander, é o Itaú, é o Bradesco. Esses que especulam violentamente no mercado de banco. Por causa do volume, eles operam. E a coisa é tão grave que setores industriais estão pedindo indenização, acusando os bancos de terem, durante um longo período de tempo, artificialmente jogado a cotação do dólar lá para baixo, para entregar menos dólares, na verdade, ou menos reais, no caso, para os exportadores. Para você ver como a coisa é complexa. Eu acho que um dos principais para o novo Brasil, efetivamente, é a reforma fiscal e a reforma tributária. Elas têm que andar junto, não há dúvida disso. Agora,
Eu acho que há pré-condições para isso. E eu acho que tem que enfrentar essas pré-condições em torno da reforma do Estado e da reforma econômica. Acertando um mínimo de unidade das forças progressistas, então, o que seria uma pauta hoje de reforma do Estado? Eu não sei se, por exemplo, as forças que se agregam em torno do Lula hoje em dia topariam enfrentar a destruição do modelo de administração pública que foi fundado no Brasil pelo Bresser Pereira. Essa reforma do Estado, que consagrou apenas os setores típicos do Estado do século XVIII como setores estratégicos do Estado. Abrindo mão, por exemplo, em consagrar as áreas, que eu acho que é isso que a gente precisa, as áreas da educação, da cultura, da saúde, da previdência, da assistência social, como setores estratégicos do Estado, ou não são. Isso significaria, por exemplo, que isso pode ter briga também com a corporação. Vou dar um exemplo. Eu acho que nos serviços de saúde, nós temos que ter planos de carreira, cargos e salários idênticos ao Itamaraty, ao Poder Judiciário ou aos militares, com dedicação exclusiva. Os companheiros médicos topam isso? Topam. Dedicação exclusiva. Com carreira, igual ao militar, igual ao diplomata. Se o Estado consegue colocar um milico ou um juiz em qualquer parte do Brasil, por que não consegue colocar um médico, um enfermeiro, um dentista? Não é isso? E o mesmo com a área da educação, os profissionais da educação, os profissionais da cultura. Por que não? Então, pensar num Brasil republicano significa muitas vezes enfrentar, inclusive, os comportamentos corporativos. Eu já dei aqui um outro exemplo. Eu não sei, por exemplo, se os servidores públicos federais topariam entender o seu sistema previdenciário semelhante ao do INSS, mas com um teto de 33 mil. Porque há toda uma discussão que, na verdade, a Previdência Social Pública, conforme a gente conhece o regime geral, ele é próprio para aqueles que têm contrato de trabalho. Os servidores públicos não têm contrato de trabalho. Tem, na verdade, um cargo público no qual eles são investidos. Aí entra uma discussão, talvez a doutora Valéria possa nos ajudar, uma discussão formalista, que eu não quero saber. Eu posso continuar sendo detentor de cargo público, mas eu quero descontar o mecanismo de desconto que me afeta pode afetar um seletista. Por que não? Quem vai reclamar é a turma que oferece plano de previdência privada. Porque se o trabalhador seletista tiver opção, você pode descontar até 11% em cima do seu, até 33 mil reais, não é o valor do Supremo? Ele não vai querer correr para o banco privado para entregar lá para um administrador financeiro que sabe lá o que vai fazer com o dinheiro dele. Porque o regime de repartição é outra lógica, correto? Então, eu estou defendendo um regime de repartição ampliado para os seletistas e consagrar o regime de repartição para os detentores de cargo público no setor público. Então, essa é uma questão que eu acho que enfrentar uma pauta de reforma do Estado que envolva, entre outras coisas, a questão do poder, a questão da reforma política. Tem uma proposta aí que eu não sei por que os setores de oposição não abraçam, que é, inclusive, objeto da iniciativa popular, foi abraçada pela CNBB, pela OAB, mas ninguém fala nesse momento. Ninguém fala, é incrível. A oposição de esquerda deveria abraçar essa proposta. Eu não sei por que não abraça. E aí, com relação às forças progressistas, o Pedro perguntou, que poderiam evitar a aprovação das contra-reformas, formalmente elas estão em campo. Dia 28 tem uma greve geral. A minha pergunta é se é de vera ou se é de brinca. Conforme a gente na brincadeira de rua falava, né? Vera ou brinca? É para valer ou é para fazer um farolzinho? Porque se for para valer, eu acho que tem que ir para a rua dia 28 e dela não sair. Tem que exigir antecipação das eleições gerais. As operações anticorrupção expuseram o mundo da política num flagrante horroroso. O mundo da política inteiramente subordinado aos cartéis econômicos, porque não são somente as empreiteiras que corrompem. Ora, está na hora de botar o bloco na rua. Eu pergunto, as forças lulistas topam isso? O que está na praça hoje, inclusive numa matéria longa na Folha de São Paulo, é que o Lula está articulando com o Michel Temer e com o Fernando Henrique Cardoso um tipo de solução que implicaria a seguinte questão:
uma solução de compromisso. Força, no plural. Sai do Lula, qual é a outra força? Só tem essa força? O lulismo monopoliza a esquerda. O lulismo monopoliza a esquerda. E aí, mais, a esquerda que não está sob o guarda-chuva do Lula me parece inteiramente perdida e minoritária. Perdida. O pessoal, por exemplo, eu inclusive sou assessor do Chico Alencar, mas não sou filiado ao PSOL. Eu acho que o PSOL se divide entre as pautas identitárias e a ideia de ser poder local num lugar como o Rio de Janeiro. Dois equívocos gigantescos. Eu já falei, inclusive, com o Marcelo Freixo. É uma besteira você querer ser prefeito do Rio de Janeiro num quadro institucional como que a gente tem. Eu não falei o que eu penso. Se ele continuar nesse caminho, ele não tem alternativa. Ele sobreviveu uma vez prefeito. Eu acho muito difícil um cara como o Freixo ser eleito aqui no Rio de Janeiro. Vamos supor que, dado o desgaste, ele possa ser eleito. Ele, para governar, vai ter que se compor. E se compor com a ratatouille. Esse que é o problema. Então, há, inclusive, estudos importantes da degradação do Partido Comunista Italiano, que muita gente alega que foi lá a Operação Mãos Livres. Não foi nada de Operação Mãos Livres. A Operação Mãos Livres começou no início dos anos 90 e a debate da política italiana foi 10 anos depois, por causa de equívocos do Partido Comunista Italiano e do Partido da Democracia Cristã também, diga-se de passagem, e do Partido Socialista, todos mergulhados na corrupção. E na parte do Partido Comunista, há teóricos que afirmam que as duas questões que minaram o Partido Comunista foram justamente a força das tais pautas identitárias dentro do ideário partidário e as pressões dentro do PCI da turma que se assentava nos poderes locais. O PCI tinha muita prefeitura, etc. E na hora do debate da situação política italiana, esses caras acabaram se agarrando no que tinham, que era o poder local. E nessa não conseguiram oferecer uma alternativa sistêmica para a crise italiana. Tanto é que o PCI acabou. Hoje está, inclusive, no início, virou um partido da esquerda italiana, sinistra italiana, e hoje em dia está fundido com o que restou da democracia cristã. Quer dizer, virou um delírio. Então, essa esquerda que não está sob o guarda-chuva do lulismo, eu acho que ela tem problemas muito sérios, além de ser muito minoritária. Porque o Lula é uma liderança muito forte. E o governo dele, inclusive, foi infinitamente melhor que todos os outros governos. Então, o fascínio, no curto prazo, à liderança do Lula é imensa. Agora, quem é o Lula? Alguém aqui sabe dizer quem é o Lula? Politicamente? O que ele pensa da vida? O governo dele foi claramente de conciliação. E ele, quando foi eleito, ele tinha muito cacife. E a situação política na América do Sul era extremamente favorável a mudanças. A situação econômica mundial era extremamente favorável a mudanças. O que eu estou dizendo com isso? Uma condição plenamente favorável a mudanças, que não significa ruptura com o capitalismo. Eu estou longe disso. Eu venho do PT e sempre fui membro do setor moderado do PT. Eu saí do PT em 2000. Porque talvez, na posição que eu tinha, eu era do grupo de economistas, eu percebi ali que eles tinham abandonado a ideia de fazer reformas democráticas e populares. A questão é entrar no compasso de administrar de forma mais flexível, mais humanista, o modelo tucano. Eu tenho um amigo que diz, é um tucanismo cristão. Ou tem outro que chama que é o petucanismo. Né? O Bill Dorito gosta de falar, o que nós estamos vivendo é a era do petucanismo. Eu acho que tem diferenças, tanto é que eles batem cabeça, mas a diferença é mais nessa flexibilidade e abertura para você fazer programa de promoção aos pobres dentro da moldura que existe aí desde os anos 90. Então eu estou dizendo o seguinte, se o Lula, que tinha o maior cacife em 2002, optou pela conciliação, imagina agora. Agora, se ele vier ser eleito, ele vai estar mais fraco, correto? Ele vai ter peito de enfrentar essa máfia financeira? Eu acho que não. Então, as tais forças progressistas, eu vejo, por um lado, emparedada pelo lulismo, e por outro, perdida. A discussão dentro do PSOL, que é o único partido dessa esquerda que tem representação parlamentar, eu acho muito pobre.
nesse momento tinha que ir para a ofensiva. É lógico que o pessoal não tem condições de ir para a ofensiva sozinho, mas ele poderia articular mais abertamente. Mas ele não tem unidade. O pessoal, na verdade, eu caracterizo o pessoal como foi um instrumento de autodefesa dos setores do antigo PT, que estavam no parlamento e se viram surpreendidos. O que ia fazer ali? O Lula privilegiando a reforma previdenciária no setor público, adotando a política macroeconômica dos banqueiros. Quem tinha um mínimo de clareza e principalmente firmeza, não podia continuar no PT. Vai fazer o quê? Criaram um partido que agregou, infelizmente, a extrema esquerda do antigo PT e algumas personalidades. É um partido que, inclusive, eu acho que não tem unidade. Eles vivem muito, as correntes internas do pessoal vivem em choque. Não há o que eu chamo um mínimo de ecumenismo lá dentro. Agora, é um partido que resiste. No parlamento, eu considero disparado o único que serve para alguma coisa, para convocar, mas é a bancada parlamentar. Falta o pessoal enraizamento nos movimentos sociais, no movimento dos trabalhadores sem terra, que é totalmente manipulado pelo urbanismo, no movimento sindical. O que aconteceu com a CUT, com esse imposto sindical que passou a dar muito dinheiro para neopelegada? Infelizmente, são vários companheiros meus que eu conheço há 30 anos, eu não conto mais com eles, estão acomodados, inclusive por uma questão de idade. As pessoas com a idade vão ficando mais devagar. Essa que é a questão. Então, é uma situação muito difícil. Agora, tem uma juventude, que inclusive está dentro do pessoal, que é muito forte, ela é muito combativa. Agora, ela precisa ter uma clareza maior sobre a estratégia política e principalmente sobre a realidade brasileira. Porque às vezes eu acho que as correntes do pessoal oscilam entre uma propaganda genérica do socialismo, que nem eu, que tento estudar isso desde os 17 anos, não entendo, e essas pautas identitárias. Agora no Jornal Nacional, de segunda-feira, não sei se vocês viram, no meio dessa crise, eu acho que as bandeiras relativas aí ao combate contra a discriminação de minorias, ou mesmo que não sejam minorias, mas a questão relativa aí à sexualidade, a drogas, são importantes, mas evidentemente não são as mais relevantes nesse momento, gente. O que é isso? Então, no Jornal Nacional me aparece ali uma propaganda, eu até tive dificuldade, parecia uma propaganda de um bloco carnavalesco, era do PSOL e fazendo a defesa do direito dos homossexuais, se beijarem em público, etc. Tudo bem, mas eu estou preocupado com a questão da Previdência, da reforma trabalhista, com essa sonha que é as finanças públicas por causa da dívida pública, a liberalização financeira, com a questão da Petrobras. Eu acho que com a questão da reforma agrária, da mudança do paradigma de produção agrícola no país. A gente tem que enfrentar, na verdade, o desafio de construir um novo país. É lógico que as questões do modo de vida, de costumes, têm a sua importância. Eu estou longe de ser um ortodoxo que acha que essas questões não têm importância. Agora, tem o seu devido peso, né? Então, é um problema. Por fim, com relação à manipulação que as fraudes da Previdência propiciaram, pode ter existido isso, mas eu acho que a força, na verdade, do capital financeiro em querer abrir novos negócios é muito maior. E é evidente que eles podem se utilizar de fatores simbólicos, como, por exemplo, esses tais roubos da Previdência, etc. Mas a questão central é a pressão que os bancos fazem, que agora a gente conhece muito bem, inclusive influenciando as eleições, né? A frase do Marcelo Debrecht, dizendo que ele organizou as eleições de 2014, eu confesso que acho sensacional. Sensacional. O empreiteiro chega lá, eu organizei. Ele, na verdade, ele organizou. Ele é o dono da parada. Só que ele tomou um flagrante desses malucos aí do Ministério Público, que o ministro, inclusive, ataca, mas que eu acho que esses caras têm claramente, são parciais, vamos dizer assim, eles tinham uma obsessão lá pelo Lula, mas a coisa avançou de tal maneira que hoje está todo mundo exposto. Eu acho que a Operação Lava Jato, ela acaba sendo positiva, porque o contrário seria o seguinte: o melhor seria que ninguém tivesse conhecimento de tudo isso. O melhor seria isso? É lógico que agora, cada vez mais se abre a necessidade da luta política em torno dessa tal combate à corrupção, né?
Porque, na verdade, não é combate à corrupção, na verdade, é o combate à política como ela é feita no Brasil. Tá? Abre-se uma oportunidade gigantesca. Agora, essas forças progressistas terão maturidade e sapiência para aproveitar o momento político. O que eu acho é que tem uma avenida aberta para massacrar os liberais. Mas não há unidade no campo popular. E a unidade não existe no campo popular por causa, infelizmente, do Luiz Inácio Lula da Silva. Se o Luiz Inácio Lula da Silva fosse outro, esse campo popular poderia ter um outro comportamento hoje. Então, eu acho que esse é um problema muito sério que os setores progressistas vão ter que resolver. Ao mesmo tempo, ele depende do Lula, depende. Eu não votaria no Lula de jeito nenhum em 2018. Agora, se ficar um segundo turno Lula e Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Né? Então, esse é o dilema. Por um lado, não é caminho nenhum, mas por outro lado, pode ser a única alternativa. Olha que merda. Tem que pedir um recall do Lula. Agradecer imensamente a pessoa interessada, a presença do Paulo Passarinho, também a fugidinha lá do Paulo Mendes, do IBGE, para nos prestigiar aqui com o seu conhecimento de leis e tudo mais. Eu vou agora chamar a Bárbara para ele fazer o sorteio. Acho que ficou bem claro aqui a questão da SESC, que é jogar uma luz nessa coisa obscura que a gente está vivendo agora, nessa era da desinformação, né? Que há claramente uma disputa pelo orçamento público, e essa disputa ela tem tudo a ver com interesses de classe, tem tudo a ver com o poder. Existe um aparato jurídico, existe um aparato midiático, e a gente tem tentado trazer informação para, de certa forma, enfrentar tudo isso aí. Então, muito obrigado a todos. Faz a mesa. João, faz a mesa. Vamos fazer uma cena democrática. Democracia lá para todo mundo. Olha, depois eu sorteio. Ah, por que? Pede para eu tô presa. Posso ir? Eu mesmo. Não, tá. Nossa! Queria alguém imparcial, você deve ter essa pessoa. Olha, também não era. Um dos carros. Coisa boa, acho que você vai gostar. Terceiro andar. 98 Juma. Juma? Mas não tá aqui, né? A galera ganhou. Foi cantada de Do folclore? Começou a falar. Tirou foto e bota no meio. ela assistindo live. Ela é uma das três. Parabéns, você. Eu sou formado em artes plásticas, mas a minha avó foi do PCC. Se tirar um chocolate, ela não vai ser.